Saudações, bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Mercado. Nesta edição temos como convidado Flávio Inocêncio, que é especialista em petróleo e gás, dedicado a questões jurídicas e económicas e CEO da Helios Advisors. Aqui eu estendo meus cumprimentos. Muito obrigado pela disponibilidade, Flávio. Muito obrigado é um prazer e obrigado pelo convite. Muito bem. Flávio Inocêncio, então, que é especialista nesta área há muito tempo, dedica-se a estudos de petróleo e gás, entretanto, tem vindo a analisar este setor. Angola vive um período bom, digamos assim, não é? Com o aumento do preço do petróleo, não é? Tivemos o petróleo a atingir 140, não é? Chegou até 139 dólares em março e atualmente o petróleo está na casa dos 102, 104 dólares. Podemos voltar a ver o preço do petróleo a subir ainda mais? Podemos. Tudo vai depender do conflito e da forma como o conflito vai se desenrolar. O que se fala na União Europeia, e eu diria que o prémio geopolítico é muito importante, o que se fala é de um potencial embargo às exportações russas e não há como substituir o petróleo russo. Por uma razão simples, a Rússia representa cerca de 10% da produção global de petróleo, 10 milhões de barris por dia. É o terceiro maior produtor, a seguir os Estados Unidos e aos sauditas, e portanto não há como substituir o petróleo russo. E boa parte dessa produção é exportada, e se houver um embargo ao petróleo e gás russo, que se fala, portanto nós podemos ter preços até muito mais elevados do que 140. Mas esse aumento do preço do petróleo tem sido simplesmente motivado por esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, há outros fatores por detrás desse aumento? Há outros fatores. Eu diria que o preço de 100, que seria inevitável para este ano, porque houve um desinvestimento muito grande no setor petrolífero e nós sofremos muito nos últimos anos com este desinvestimento, que foi basicamente por causa do choque do petróleo de xisto dos Estados Unidos, que fez implodir os preços a partir de 2014 ou 2015. Portanto, o que houve um desinvestimento muito grande e houve um shift de investimento para as energias renováveis. Mas o mundo ainda vive de petróleo e gás. Aliás, o petróleo e gás representam cerca de 50% do consumo primário energético, mais o carvão, nós estamos a falar em 80%. Então, não há como substituir este petróleo a curto prazo. Mas isto é um tema que depois podemos abordar, que é sobre a transição energética. Então, este desinvestimento, aliado ao crescimento da procura, uma vez que já se recuperou e já se controlou praticamente o Covid, com exceção da China, que adotou uma política de net zero, de Covid zero, aliás, e isto é que está a fazer com que o preço não suba tanto. Se a China adotar uma política de abertura económica, como adotaram os países ocidentais, o preço já estaria muito mais elevado. Mas dentre estes fatores, qual deles tem o maior peso? Eu diria o prémio geopolítico tem o maior peso e anda à volta de 50%, 60%, mas em todo caso a recuperação da procura agregada, que anda à volta dos 100 milhões de barris dia, já foi praticamente atingida, que foi em 2019. E estamos já a níveis a 2019 e este ano a Agência de Energia Internacional prevê, e também a OPEP, que são das duas principais instituições do setor, prevêem um aumento de 2 milhões de barris de procura agregada. Então, contrariamente ao que se dizia, que estávamos no fim do petróleo, que a procura por petróleo iria terminar rapidamente, pelo contrário, que tem vindo a aumentar, tanto nos países ocidentais como nos países emergentes, como a Ásia, onde a procura cresce de forma muito maior. Muito bem, meio disso, Angola tem estado a ganhar terreno, sobretudo com as receitas petrolíferas, não é? As receitas petrolíferas têm estado a aumentar e temos verificado que nos últimos 3 meses tivemos cerca de 12 bilhões de receitas petrolíferas em kwanzas. A meio disso, como é que Angola deve então alocar essas receitas? Como é que deve ser feita essa distribuição, ao seu entender? Excelente pergunta. Eu olharia primeiro para a questão social, uma vez que nós tivemos uma emergência social devido à insegurança alimentar, mas parcialmente eu colocaria isto em investimentos grandes, de envergadura grandes, como infraestruturas. Angola ainda precisa, até para a diversificação económica, de grandes investimentos em infraestruturas, como autoestradas, interprovinciais, resolver parcialmente as questões ligadas à eletricidade. Eu investiria aí. Mas a primeira prioridade que se eu tivesse
poder de decisão, que seria resolver a emergência social, a insegurança alimentar. Portanto, eu canalizaria que boa parte das receitas para aí, pelo menos para este ano. Nos outros anos poderemos ver uma queda ou esse preço do petróleo poderá manter nesses níveis? Eu creio que os preços vão se manter altos. Nós estamos, já se falava da emergência de um novo super ciclo de commodities e não só petróleo. Aliás, a subida do preço do petróleo que começou com o gás natural o ano passado. O gás natural utilizado em atividades industriais, essencialmente para a produção elétrica. E os países ocidentais têm substituído as centrais a carvão por centrais a gás natural, porque são menos poluentes e o gás natural é relativamente barato e abundante. Agora isto está colocado em causa, obviamente, com a questão russa, porque os países colocaram que da segurança energética em primeiro plano. Então, várias razões que explicam porque é que as commodities em geral que têm vindo a subir, e eu cito sempre o índice da Bloomberg de commodities, que tem cerca de 23, creio, commodities, mas há vários índices já de commodities, mas o da Bloomberg que tem vindo a subir nos últimos anos e as grandes casas, como a Goldman Sachs, a JP Morgan, qualquer grande consultora ligada vamos dizer, instituição financeira, para não falar bancos, que tem vindo a anunciar para a emergência deste novo super ciclo de commodities. Então, eu não vejo as commodities a baixarem nos próximos 2 a 3 anos. Creio que o petróleo vai ser alto, que dificilmente vamos ter o que aconteceu em 2020, a não ser que haja uma recessão mundial. O preço do petróleo tem estado a aumentar, mas, por outro lado, vimos aqui uma baixa da produção petrolífera, sobretudo diária. Correto. Visto que a própria OPEP+ estabelece um limite e que Angola não consegue estabelecer, atingir essa meta. Sim. Então, como é que Angola pode tirar vantagem, desta produção? Angola tira pelo preço, portanto nós vamos ter um excedente de orçamental muito superior ao que tivemos o ano passado, isto é inevitável, pode chegar a 10 mil milhões de dólares, que dependendo da evolução do preço, só quanto ao excedente. A produção angolana que tem vindo a decair por razões já conhecidas para quem trabalha no setor petrolífero. E aqui eu chamo a atenção para aquilo que nós chamamos o rácio reservas para a produção. Estas reservas provadas de Angola, neste momento, andam à volta de 8 mil milhões de barris, 8 bilhões, para utilizar a expressão anglo-saxónica, e a produção que atingiu um pico em 2008, de cerca de 2 milhões de barris por dia. E não interessa tanto quanto o país produz, mas interessa qual é a relação entre as reservas para a produção. Isto é como um vasilhame de água. Eu posso despejar de uma vez ou posso tirar este vasilhame de água gota a gota. E as pessoas às vezes eu acho que não entendem esta relação. Mas recentemente foi anunciado uma descoberta gigantesca. A Eni, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, anunciou uma descoberta de reservas provadas entre 800 milhões a 1 bilhão de barris. Portanto, só isto aumenta em cerca de 15% as reservas provadas angolanas. Então, a questão angolana é uma questão de exploração. O que explica o declínio natural dos poços foi que não colocamos novos poços em desenvolvimento e produção. Mas temos muito petróleo por descobrir. E é esta relação que precisamos de recuperar, que é de estimular mais a exploração. E agora, muitos países, como querem se distanciar do petróleo e gás russo, principalmente o bloco ocidental, eles vão começar a olhar para Angola novamente como um país bom para investir. Porque o mais importante que é no setor petrolífero é a geologia. Isto é, a possibilidade ou não de descobrir a petróleo, seguido pelos termos económicos e financeiros, os incentivos fiscais e depois o quadro jurídico. E nós temos isso tudo. Não é acaso que a nossa produção começou a crescer em guerra. No tempo colonial, a produção angolana andava à volta em 74, cerca de 100 mil barris dia, mais ou menos, um pouco mais, e foi crescendo ao longo do período em guerra. Então, Angola tem muito por descobrir. A ideia que devemos acabar com a indústria petrolífera, que não serve um pivô para a transformação industrial, eu rejeito essa ideia. Tudo depende daquilo que nós fazemos com o petróleo. É por isso que eu tenho insistido para termos um setor petroquímico. Aliás, o Ministério tem lançado passos nesse sentido e aqui temos que louvar a atuação do atual titular da pasta e tem sido feito um grande trabalho de regulação, de incentivos fiscais para campos marginais, legislação aplicável ao gás natural.
Portanto, a questão é, temos que começar a atrair estas empresas para fazerem um trabalho de exploração, porque vamos descobrir como se descobriu agora. Cerca, como disse, um super campo entre 800, bloco 15/6, que é da Eni, e foi uma descoberta anunciada pela Agência Nacional de Petróleo e Gás no final de março. Então, Angola é um país muito atrativo, então vamos estimular estes investimentos para permitir que se contenha este declínio natural, que já se previa. O que falhou foi a falta de exploração nos últimos anos, abrir blocos e também convencer estas empresas de que somos um país atrativo. Com a legislação que temos atualmente, o número de blocos e reservas que temos e também o número de empresas que atuam no setor, podemos ter um setor mais produtivo com esse número de empresas, ou Angola ainda precisa de investimentos, ou seja, de empresas estrangeiras a virem operar em Angola? A operação, principalmente no offshore, é muito, muito dispendiosa. E os países que têm uma produção inteiramente nacionalizada, como a Arábia Saudita, o Catar, Emirados Árabes Unidos, apesar de terem algum investimento internacional, a sua produção é relativamente fácil de operar e não tão dispendiosa. Portanto, nós teríamos que apostar mais num papel de exploração da Angola e de produção, que focar-se na sua função comercial. Aliás, este tem sido o plano nos últimos anos, mas ainda vamos precisar de muito investimento. E se calhar temos que atrair outras grandes empresas petrolíferas para Angola. Nós temos aqui cerca de 7 ou 8 operadoras relevantes, o resto são empresas que têm participações nos vários blocos e campos, mas temos que atrair mais algumas empresas, principalmente as asiáticas. A Ásia é onde está a crescer a procura por petróleo e gás, muito mais do que aliás, mais de cerca de 80% do nosso petróleo e gás é vendido para a China e a Índia. São os nossos principais parceiros. Disse isso a um amigo meu recentemente, ele nem sabia, porque estávamos a falar sobre o conflito ucraniano e porque é que o eixo asiático é muito importante por causa disso. E seria bom atrairmos estas empresas para serem mesmo operadoras e não apenas ter investimentos de participação em bloco. Nesse quesito, como avalia o papel da Sonangol enquanto produtora nacional? A Sonangol tem que aumentar a sua produção e aqui, para ser mais fácil fazer a analogia, para não irmos para a Noruega, eu creio que o modelo que seria aquele que a Petrobras fez em 97. O Brasil tinha um modelo muito semelhante ao nosso, em que, mais fechado até, em que o monopólio do petróleo e gás estava atribuído à Petrobras, até 1997, eles criaram a Agência Nacional de Petróleos, e a Petrobras conseguiu criar um conjunto de competências técnicas e hoje consegue operar sem qualquer necessidade de ter uma parceira internacional. E este é o papel ideal que nós temos que ter para o Sonangol. Eu assisti à entrevista do PCA, por acaso, que deu na Zimbo, onde estavam os principais decisores, e por acaso foi uma boa entrevista e todos abordaram a questão no caminho que temos que tomar. E creio que ele disse que a Sonangol produz cerca de 25 mil barris dia. É muito pouco para uma produção média diária de 1,1 milhão de barris por dia. O que significa que há espaço para melhoria. Qual seria a produção ideal? Seria, que ele mencionou, 10% desse valor e se calhar 20%, e crescendo aos poucos. E temos competência técnica para isso. A questão é só que de Sonangol vem de um legado histórico muito complicado, porque fazia tudo, né? Investia em várias atividades, era concessionária, era agente imobiliária, investia em bancos, e portanto, se calhar isso é que desviou um bocado o foco, mas com a nova perspectiva que há no setor, 2015, 2016, precisamente a partir de 2017, portanto, creio que a perspectiva já é mesmo para tornar esta uma empresa verdadeiramente competitiva. Pelo menos a pesquisa e produção. Este seria o foco ideal para Sonangol. E depois há um conjunto de subsidiárias que poderiam fazer joint ventures com empresas internacionais e prestar serviços, e já fazem isso. Mas o ideal é termos uma empresa nacional de petróleos, como dizemos, uma NOC, uma NOC, né? Forte, que cumprisse o papel que a Petrobras cumpre. E eles tiveram um escândalo terrível nos últimos anos, mas a Petrobras é das principais produtoras do Brasil. Aliás, boa parte da produção brasileira é no pré-sal. E nós temos um potencial enorme também no pré-sal.
e quem assegura parte dessa produção é a Petrobras, por questões imperativas. Aliás, o Brasil introduziu o contrato de partilha de produção para o pré-sal. Tem dois regimes. Tem um regime de concessão para o petróleo em geral e para o pré-sal e inspiraram-se parcialmente no nosso contrato de partilha de produção. Então, que o nosso contrato funciona? Sim, funciona e, por acaso, em termos económicos, é um contrato bastante progressivo. Está no livro que ofereci ao Dr. Henrique, que tem 16 países, no cálculo financeiro de quanto é que vai para o Estado, porque o que interessa é, por cada barril de petróleo, quanto é que vai para o Estado, quanto é que vai para o setor privado, incluindo impostos. O que chamamos o government take versus o company take, ou cota parte que vai para o Estado, incluindo impostos, e no caso de Angola inclui petróleo, lucro e taxas e tudo que vai para o Estado, qual é a percentagem. E até 2014, em média, isto varia de bloco para bloco, a Rystad Energy, que é uma consultora norueguesa, fez uma análise e Angola capturava cerca de 65% para o Estado. E isso está relacionado com a dificuldade de encontrar petróleo, com o custo inicial, porque o mais importante é a geologia no setor petrolífero. Isto é o potencial ou não de se encontrar o recurso e depois a viabilidade técnica de comercial, olhando para o preço do petróleo, saber se a empresa investe ou não. E depois é que a parte jurídica, a questão dos contratos, o quadro regulatório, segurança jurídica, fiscalidade, portanto, e são estas três dimensões que nós tipicamente olhamos no setor petrolífero. Aqui devíamos chamar aqui a atenção ao papel da NPG? Sim, o papel da NPG é muito importante, porque a NPG foi criada nessa senda da reforma que o Brasil fez, que a Noruega fez e que vários outros países. Tipicamente há três entidades que podem ser as entidades que são competentes para regular o setor petrolífero. E pode-se criar aqui sistemas híbridos, que tipicamente é um Ministério da Energia ou dos Petróleos, tipicamente é uma Empresa Nacional de Petróleos, ou há uma agência reguladora independente. E há países que têm os três modelos ou modelo híbrido. O modelo ideal daquilo que eu estudei, e tem um artigo que eu publiquei em 2018, que tem mais de 10 países, é da agência reguladora independente, mas tem que funcionar mesmo como agência reguladora independente. Isto é, pelo menos em termos de autonomia de decisão técnica para escolher, por exemplo, num concurso público do Bloco X, hipoteticamente, eu escolher o melhor candidato. Isto é a empresa que tem mais capital e mais know-how técnico. E idealmente é isto que funciona. E uma boa agência, o papel que faz é este, de regular. Ver as questões ambientais, parcialmente, em conjunto com o Ministério ou a entidade reguladora do ambiente, ver as questões laborais. As questões laborais são das questões mais complicadas no setor petrolífero, porque tipicamente um dos objetivos dos países é atingir o conteúdo local. Isto é, promover o que chamamos a indigenização, o que em Angola nós chamamos a angolanização, e promover a entrada de empresas nacionais no setor petrolífero. E porquê é muito complicado? Porque levanta questões de compliance, temos que escolher as melhores empresas e não apenas empresas que sejam escolhidas com critérios não transparentes, mas acima de tudo que garantir que os nacionais entrem neste setor e sejam eles os dominantes. E isto é muito complicado em qualquer país. Mas como é que estamos atualmente em termos de quadros nacionais no setor petrolífero? Nós temos muitos quadros. Aliás, Angola, formamos muitos quadros e muitos estão em partes diversas do mundo. Em Houston, em Stavanger, na Noruega, muitos estão na Escócia, muitos estão na Indonésia, nas várias empresas petrolíferas. O grande problema aqui em Angola, como em muitos outros países, foi como é que nós obrigamos estas empresas a fazer os tais planos de formação de mão de obra nacional e substituição de mão de obra expatriada. Como é que estamos em termos de compliance no setor petrolífero em Angola? Em termos de compliance, a maior parte das empresas do setor privado que já o faz, porque tem programas de compliance internos, e uma das questões de compliance é questões anticorrupção, anti-suborno. Muitas dessas empresas têm já planos internos, ou sistemas de gestão de compliance, para prevenção ou gestão do risco de suborno ou de crimes financeiros em geral. Então, muitas dessas empresas grandes já fazem isso. O desafio é fazer isto de forma efetiva, se não
entrou no departamento de compliance e também implementou muito nisso, mas o desafio é fazer com que isto seja parte da cultura organizacional. Isto porquê? Porque isto pode diminuir muito o risco em Angola. Nós tivemos empresas com sistemas de gestão e de compliance sobre prevenção de crimes financeiros, qualquer crime, desde crimes fiscais, fraude, suborno e outros, e nós podemos ter um setor mais atrativo para investimento estrangeiro, porque estas empresas são obrigadas, pela legislação dos seus países de origem, a fazer compliance, por causa daquilo que nós chamamos o efeito extraterritorial. Aqui também temos essa obrigação? Aqui não temos ainda, apesar de estar tipificado na legislação, mas o ideal seria termos uma lei anticorrupção, uma lei que obrigasse, ou uma lei de integridade que obrigasse ao setor privado em geral a incluir sistemas de gestão, principalmente quando for trabalhar com estas empresas multinacionais. É mais fácil conseguir um contrato com uma Chevron, uma Exxon, se já tiverem esses sistemas implementados. Nem que seja implementar os sistemas, porque o risco há sempre. Mas implementando esses sistemas, as empresas dizem, não, isto é um sistema equivalente ao nosso, não é este risco, então posso contratar esta pessoa ou posso trabalhar com esta empresa. E se calhar aqui temos que fazer um esforço legislativo mais importante. Acho que vi um artigo sobre isso para um jornal onde mencionei que devíamos olhar para isso. E depois a compliance ambiental. Diria que a questão ambiental é mais relevante até do que a questão só de crimes financeiros. Nós focamos em muitos crimes financeiros. Isto porquê? Porque temos que deixar um ambiente sadio para gerações futuras. E a nossa própria Constituição diz que temos que explorar os recursos naturais de uma forma racional e olhando para as gerações futuras. É o conceito de equidade intergeracional. No petróleo, idealmente, a questão de fundos de poupança, ou fundos soberanos, é também olhar para o futuro. O petróleo não é nosso só, mas é do meu neto, é do seu neto, e a questão ambiental é essa. Então, a questão ambiental tem sido feito um grande esforço. Devo pensar que nos últimos anos houve um grande esforço nesse sentido. E se calhar temos que olhar não só para o esforço legislativo, mas as organizações implementarem estes sistemas, diríamos sistemas de gestão e de compliance sobre questões ambientais, questões fiscais, questões de crimes financeiros, e será mais fácil conseguirem ter contratos internacionais. Muito bem. O petróleo, ou seja, o peso do petróleo no produto interno bruto tem estado a diminuir. Os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística, do INE, dizem que o petróleo, a produção de petróleo já representa menos de 30% do PIB. Chegou a altura de Angola começar a pensar na transição energética? Sim. Temos pensado na transição energética e na diversificação, mas isso não significa que temos que abandonar o petróleo. O petróleo vai continuar a ser utilizado em larga escala, principalmente para o setor petroquímico, e ainda representa mais de 96% das exportações. Há um instrumento que eu cito muito, que é o Atlas da Complexidade Económica de Harvard, e por acaso é visual, é a nossa principal fonte de obtenção de divisas. O que nós temos é, se calhar, diversificar o nosso mapa de exportações para o setor agrícola, para o setor mineral, que acho que esses dois setores vão ter um crescimento muito grande nos próximos tempos. E na questão da transição energética, temos que pensar na questão da pobreza energética. Isto é, só 30% a 40% dos angolanos é que têm acesso à eletricidade. Isto é, nós exportamos petróleo, mas o petróleo não é amplamente usado para produção elétrica. É aqui em Angola, mas por questões de falha de rede, porque utilizamos o diesel nos geradores. Mas o petróleo a nível global é utilizado essencialmente para o setor petroquímico e transportes. O que é utilizado para a produção elétrica é o gás natural. Então, não há necessariamente o efeito de substituição petróleo pela eletricidade. Vai haver, porque agora a adoção de carros elétricos a nível global, isso pode ter um impacto na procura agregada por petróleo. Mas aqui em Angola nós estamos a falar de coisas mais básicas. E cá temos um potencial hídrico muito grande. Nós podemos resolver a questão da pobreza energética, acesso à eletricidade, basicamente com energia solar e energia hidroelétrica, que representa 80% da produção hidroelétrica. Por acaso, que dou um módulo sobre a transição energética aqui na Agostinho Neto,
na pós-graduação de petróleo e gás, porque é um tema muito, muito importante. Só que a transição energética vai ser algo mais lento do que aquilo que os europeus estavam a dizer. Estava a dizer. Sim. Não vamos abandonar o petróleo rapidamente. Não, em países como a Noruega ou Suécia, isto vai ser relativamente mais rápido, mas em países como a Índia, Angola, mesmo no Brasil, vai ser um bocadinho mais lento. Então, eles esperam, a Agência de Energia Internacional, que representa os países ocidentais e tem levado a grande bandeira, eu já participei em grandes debates com muita gente europeia sobre isso, e eu tenho uma visão diferente da Agência de Energia Internacional, que pertence ao OCDE, que essencialmente representa os países consumidores europeus, e a América do Norte, a Europa, Japão e alguns países desenvolvidos. E eles têm levado a questão da transição energética. Só que o que tem acontecido? Que os Estados Unidos voltou a atingir o pico da procura agregada por petróleo. Até nos Estados Unidos, mesmo antes da crise Rússia-Ucrânia, a procura por petróleo tem vindo a aumentar. E a Agência de Energia Internacional previa um pico da procura por petróleo em 2030. E há várias organizações que dizem que não, isto pode estar para 2040 ou mais. Isto porquê? Porque a nível global, a procura agregada por petróleo vai crescer, principalmente em países como a Índia, a China, o Vietnã, a Indonésia, que são as potências que têm vindo a industrializar-se. E em África isto também vai crescer, que as pessoas forem comprando mais veículos, e não estou a ver ainda uma eletrificação de tudo em África. Aliás, África, em média, só 30% das pessoas têm acesso à eletricidade. Angola é 30%, 40%, é um bocadinho maior. Sim, porque houve um grande investimento nos últimos anos com as novas barragens. Parte do problema angolano é o quadro regulatório e também a distribuição e a comercialização. Porque o setor elétrico é um bocado diferente do petróleo e gás. As pessoas querem, às vezes, a atenção energética, mas não há bem um efeito de substituição. Como especialista em petróleo e gás, estudioso, docente universitário em várias universidades no estrangeiro, não é? E tem participado em muitos fóruns internacionais, sobretudo ligados ao petróleo, ao direito internacional. Ao seu entender, quais são os grandes desafios para a economia angolana? Para a economia angolana, eu não tenho feito estudos de econometria sobre a economia angolana, mas para mim o grande desafio é o desafio da diversificação económica. Acho que vai ser muito difícil, não é impossível, pelas razões que nós indicamos. Houve uma melhoria muito grande, devo confessar, no ambiente de negócios, no ranking da Transparência Internacional. Angola melhorou alguns pontos, mas o ambiente de negócios é algo muito complexo. Por mais boa vontade que haja, eu olho o ambiente de negócios como um conjunto de variáveis. Eu costumo dizer são 40 variáveis e mexer em 2 ou 3 só, às vezes não basta, por mais boa vontade que haja. E mexeu-se na questão dos incentivos fiscais, mas o investidor investe por várias razões. Olha se temos ou não uma presença de autoestradas, olha se temos eletricidade barata e contínua, olha para a questão dos vistos, olha para a questão do custo Angola, e essencialmente, então, é difícil resolver isso ao mesmo tempo. Então, se calhar o que temos que fazer é voltar a olhar para as questões que estão dentro do nosso controlo, como os vistos. Facilitou-se os vistos agora para potenciais investidores. Isto está dentro do nosso controlo e não requer investimentos em maciços. A questão dos incentivos fiscais, a questão da eletricidade. Houve investimentos muito grandes nesse setor para permitir isso. E se calhar temos que olhar para esse sentido. Por exemplo, que vai entrar uma nova operadora nos serviços. Os serviços são uma parte importante do PIB em termos de telecomunicações. Isso pode fazer baixar os preços de internet, preços de telecomunicações e mais, pode facilitar os pagamentos digitais, que isso vai revolucionar a banca. Não sou especialista em banca, mas isso vai... aliás, os principais bancos vão ser empresas que têm pagamentos digitais não associados a contas bancárias, como sistemas M-Pesa. E já há aqui umas soluções muito interessantes de Angola. Então, acho que o que temos que fazer é abrir o país, abrir economicamente. E nisso eu sou um liberal económico, tenho que confessar. O risco aqui só é o empresário nacional ser marginalizado, mas eu acho que há mecanismos que nós podemos garantir que não seja.
e sem obrigar a parcerias obrigatórias, porque vai sempre haver espaço para os nacionais. O que temos também, como nacionais, e falo por mim, temos que nos capacitar. Temos e nivelar por cima. E nós, às vezes, queremos nivelar por baixo, mas nivelando por cima, as coisas podem melhorar. Nós temos o potencial, a questão é temos que maximizar esse potencial. Por exemplo, nós podemos olhar para o ranking do Doing Business, fazer negócios do Banco Mundial, e dizer assim, olha, em 10 anos ou 5, pretendo subir 10 ou 15 lugares. E meter isto como imperativo nacional. Por exemplo, o que é necessário para eu exportar bananas ou exportar um produto? E se verificar que há muitos entraves informais, formais, às vezes não há entraves formais, os entraves às vezes são informais, a burocracia, certo, o tempo que leva a decidir, e eliminar esses espaços. Pode ser uma possibilidade. E qual é a vantagem de até multinacionais? É por isso que eu defendo a abertura económica. Eles já têm mecanismos de venda, eles já têm mecanismos de marketing. Eles já sabem que se investirem, o produto que for produzido aqui, seja um produto agrícola, seja um produto mineral ou outro, facilmente eu posso já colocar nos canais de venda internacional. E as empresas nacionais, ao ver isso, ajustam-se. Aliás, estas empresas, muitas vezes, têm que ter centenas de fornecedores nacionais. Isso também vai fazer com que sistemas de gestão, hábitos, os nacionais subam. Então, as multinacionais podem ajudar nisso, seja no setor industrial, seja no setor do turismo. Por exemplo, eu vi muito tempo na Inglaterra. Vocês não sabem isso, mas os ingleses são loucos por bom tempo. E nós temos bom tempo. E eles fazem muito turismo em países como a Gâmbia, países com problemas enormes, muito mais do que encontramos aqui em Angola. E com resorts aqui, eles vão diretamente para esses resorts e criam milhares de postos de trabalho. Portanto, existe um potencial enorme que nós ainda não estamos a explorar. No setor de serviços, especialmente no setor de hotelaria e turismo. E se calhar, imaginemos eu trazer um Four Seasons e coloco no Namibe. Imaginemos uma grande cadeia. Se calhar, o turista vai para a Namíbia, ou vai para o aeroporto de Benguela e vai de carro para, havendo uma autoestrada interprovincial, e faz lá turismo e cria milhares de postos de trabalho, sem haver necessidade de investimento público. O que nós temos é que fazer mobilizar esse capital privado e trazer para cá. Mas o país tem que ser competitivo. E se calhar olhamos para o benchmarking da Namíbia, e o Botsuana, esses países que são mais competitivos aqui próximos. Portanto, é possível, mas tudo dentro do seu tempo, que não é possível fazer tudo de uma vez. Muito bem, tudo Sim. Dentro do seu tempo. Muito obrigado, Flávio Inocêncio, pela sua disponibilidade. Agradeço mais uma vez por ter cedido essa entrevista ao Jornal Mercado. Okay. Nota-se que tem um conhecimento vasto em diferentes áreas. Não é? Flávio Inocêncio, que é PhD em Direito, não é? Sim. Certo? Estudou pela Universidade de Inglaterra, não é? Estudei na Nova de Lisboa, licenciatura, e fiz em Nottingham o doutoramento. Acabei em 2011, defendi a tese em 2011. Faz este ano 11 anos. Muito bem. Sim. E também tem 4 livros, não é? Sim, tenho ligados 4 livros. Ao petróleo. Eu tenho dois do petróleo, um generalista e o outro que é a minha tese de doutoramento, que publiquei em 2014. Muito bem. Sim. Então, muito obrigado, Flávio Inocêncio, mais uma vez. Muito obrigado pela sua disponibilidade. E, portanto, damos então por encerrada essa grande entrevista. Até à próxima edição.